Olha, então, a reportagem da Thaís Bilenque traz exatamente esse destaque. O general preso precisa trazer novos envolvidos para fechar delação. Segundo a Polícia Federal, apuração da Thaís Bilenque, um membro da cúpula da APF não vê razão para firmar acordo de colaboração premiada com o general Mário Fernandes, que é indiciado por tramar um golpe de Estado, a menos que o Mário Fernandes traga informações sobre pessoas ainda não incluídas na investigação. Fernandes é um dos principais personagens da trama golpista, que foi revelada pela PF, que envolvia até conspirações para matar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. Para a CNN, a CNN informou que Fernandes cogita colaborar com os investigadores e trazer mais elementos sobre o envolvimento do ex-presidente Bolsonaro e seu candidato a vice em 2022, que foi o general Braga Neto. Bolsonaro e Braga Neto foram indiciados pela PF na mesma investigação, só que de acordo com a CNN, o general Mário Fernandes estaria incomodado com a versão que foi aí já ventilada por outros indiciados. Segundo essa versão, ele seria o grande artífice, o grande articulador do golpe e não obedecia a um comando superior. Fernandes precisaria apresentar informações e provas robustas para convencer as autoridades a aceitarem um acordo. Na ideia, na concepção desse investigador ouvido pela Thaís Bilenque, o relatório final da PF é consistente o bastante e não requer mais elementos para embasar uma eventual denúncia e até uma condenação. A situação só mudaria se ele envolvesse novos personagens, cuja atuação na trama ainda não foi destrinchada. A PF não menciona nomes específicos, só o interesse em entender ainda mais como essa suposta organização, essa organização aí que já passou de suposta para concreta, mas agora sendo investigada como uma organização criminosa, operou para invalidar as eleições de 2022 e impedir a posse de Lula. Os mais importantes são Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, os demais são coadjuvantes que ajudaram a compor a trama golpista. O Mário Fernandes poderia tentar colaborar para obter uma redução de pena, assim como qualquer outro eventual condenado, mas não tem um termo de delação propriamente dito. Ele foi o número 2 do general Luiz Eduardo Ramos na Secretaria-Geral da Presidência, chegou a assumir a pasta interinamente. Ramos não foi indiciado, mas há menções a ele no relatório da Polícia Federal. É isso, né, Couto? Diego, exatamente isso. Como não tem defesa mais, depois de tudo que a Polícia Federal já apresentou no relatório de mais de 800 páginas, não tem defesa para o Bolsonaro. Então, o objetivo dele, dos filhos e dos aliados dele agora é criar confusão. Quanto mais confusão, melhor, né? É só isso, é provocar as autoridades. Talvez ele até pense que seria uma boa se agora pedissem a prisão preventiva dele para ele entrar como Marte na história, né? Mas a confusão é tão grande, Diego, que eles estão aprontando, que só falta agora o próprio Bolsonaro pedir para fazer delação premiada. Aí eu queria ver quem é que ele vai dedar, quem é que ele vai delatar, quem é que existe acima dele. Só pode ser Deus, né? Só é, É, é o tá, que falta. ele está jogando tudo para os militares, né? Como se ele estivesse sendo utilizado para que os militares tomassem o poder. Poderia até ser, né? Mas que houve uma sociedade, como diz o Sakamoto, é o que as investigações têm apontado. Ô Thales, e o Mário Fernandes, será que ele tem a quem delatar? Pode ser de interesse da sociedade, da polícia? Não se trata mais de quem delatar. Olha, se ele tiver alguma coisa para oferecer, ele tem que oferecer três coisas: provas, provas e provas. Aí talvez ele consiga ser ouvido. Se trouxer provas, provas e provas. Fora isso, ele está encrencadíssimo. Ele não foi o principal articulador, porque os principais articuladores, segundo o inquérito da Polícia Federal está mostrando, os principais são Bolsonaro, Braga Neto e o general Heleno. Ele era um daqueles carregadores de piano do golpe. Né? Ficava ali, indo lá nos quartéis, nos acampamentos, nos quartéis, levando e trazendo coisas do Planalto, informações do Planalto, informações militares, inflamando a massa e tentando ver se empurrava o Bolsonaro para assinar logo para poder botar as tropas na rua. Mas o Bolsonaro é que administrava o tempo e as coisas, como é que vai ser, é quem comandava.
ele era ali um estafeta. Agora, se ele quer, do jeito que ele está encrencado, porque o plano que encontraram nas buscas e apreensões das coisas dele, o plano era um plano terrível, era o plano de matar o presidente da República, o vice-presidente da República e o ministro, o presidente do Tribunal Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Então, ele está muito encrencado, e não tem como sair dessa encrenca só com delação. Muito difícil, muito difícil. Ele teria que apresentar provas contundentes contra quem está acima dele, ou seja, Bolsonaro, General Heleno, Braga Neto, essa gente, e ele mesmo com essas provas todas, diminuiria muito pouco a pena dele, porque é um cara que estava com um plano de assassinato de altas figuras da República. Posso fazer uma pergunta para o Thales? Pode, Opa, deve. para Diga lá, mim? Couto. Thales, é o seguinte, você que conhece tudo aí de Brasília, frequenta o Congresso, eu estou estranhando o silêncio dos parlamentares diante dessa tentativa de golpe, de todas as denúncias que foram feitas pela Polícia Federal. Um ou outro ali sai para defender o Bolsonaro, um ou outro faz uma crítica, mas o Congresso, já numa situação como essa, uma tentativa de golpe, não teria que ter um papel muito mais preponderante nessa história? E não tem mais lideranças no Congresso? Ou eles querem ficar com Como é disso, que que a, está lá? como é que a lagarta faz quando vai mudar para borboleta? Ela se esconde no casulo, fica ali se preparando, e depois reaparece, né? Essa turma, depois que apareceu essa coisa do golpe, essas informações todas, os aliados do Bolsonaro se enclausularam Exatamente. para preparar a mudança de situação. Eles agora estão procurando, vem cá, como é que a gente vai virar borboleta? Então, estão começando. Uns vão para o lado do Lula, outros vão procurar um novo candidato, um Caiado da vida, outros vão dizer que. Olha, até o governador de São Paulo agora está dizendo que polícia não pode agir como está agindo, que ele mesmo incentivou, né? Ele disse que estava pouco ligando para a ONU, para tudo, e que podiam prender e arrebentar. Né? Agora que estão prendendo e arrebentando, né? Ele está mudando. Por quê? Porque o chefão do grupo foi pego, o plano todo foi descoberto, e eles estão na fase de transição, transitando para outro lado, ou mais para a esquerda, ou mais para trás, ou mais para baixo, mas mudando.